Bem, então vamos continuar a nossa abordagem em relação à tuberculose. No momento anterior nós discutimos uma breve, de uma forma um tanto prática, até uma abordagem fisiopatológica sobre a doença, breve, lembrando da possibilidade de que depois de um contato inicial com bacilo, 90% dos indivíduos acabam evoluindo com resolução da infecção e não evoluem com doença. 5% dos indivíduos podem evoluir com a tuberculose primária e outros 5% evoluirão com a tuberculose pós-primária. A tuberculose primária é mais comum na infância, pela falta da imunidade celular, e a tuberculose e pelo primeiro contato com o bacilo, né? E a tuberculose pós-primária, que acontece por reativação de algum foco latente da doença ou por reinfecção. Na tuberculose pós-primária, o aspecto fundamental é a presença da cavidade. O pulmão ele é destruído, ele é transformado num caldo de bacilo que é eliminado pelo indivíduo. O pulmão é o órgão mais envolvido, porque o bacilo é um aeróbio estrito, e se houver cavidade, a gente vai sempre buscar a baciloscopia positiva. Tem que ter escarro positivo. Se não tiver, pode ser tuberculose? Claro que pode, mas a gente começa a pensar em outras etiologias, né? Como neoplasia, abscesso pulmonar, outras doenças que podem se apresentar como lesão cavitária. E às vezes, a gente mesmo que tendo uma baciloscopia positiva, a gente tem que se precaver com a cultura, porque a gente pode estar diante de outros germes, como as micobactérias atípicas ou germes como nocardia e rodococo, que também podem causar infecção respiratória. Então, aqueles pacientes com evolução desfavorável, os pacientes que são imunossuprimidos, transplantados, enfim. Nessa situação, a cultura é sempre importante para identificar o bacilo e para a gente ter o teste de sensibilidade aos fármacos. Isso para a tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar geralmente tem cavidade e a gente vai encontrar bacilo. A tuberculose pulmonar se caracteriza por ter uma população bacilar muito exuberante, né? Isso não vale muito para a tuberculose extrapulmonar. Tuberculose já foi descrita em qualquer órgão. A rigor, grosso modo, a tuberculose só não foi descrita no cabelo e na unha. Em qualquer outro local do corpo a gente pode ter o desenvolvimento de tuberculose. Óbvio que o esperado é que o indivíduo tenha doença pulmonar, porque o bacilo é um aeróbio estrito, né? Então, por conta disso, a tendência é que a doença se manifeste no pulmão. Mas é possível, principalmente no contexto da tuberculose pós-primária, que um daqueles focos de bacilo, quando o bacilo deu uma voltinha no corpo do indivíduo porque não teve a contenção inicial, com o passar do tempo, por queda da imunidade celular, o indivíduo acaba desenvolvendo doença em outro órgão. Isso pode acontecer. E geralmente isso acontece por reativação. O indivíduo tinha um foco latente que foi reativado por redução da imunidade celular de uma forma momentânea, relativa ou absoluta, tá? Então qualquer órgão pode ser envolvido, mas existem alguns que são mais frequentes e que nos preocupam mais quando isso acontece. A causa mais comum de tuberculose extrapulmonar é a tuberculose pleural. De longe, essa é a causa mais comum. Alguns autores não contam a tuberculose pleural como uma tuberculose extrapulmonar, e por isso, para alguns autores, a gente acaba encontrando o relato de que a tuberculose ganglionar é mais frequente, porque essa é a segunda na estatística. Mas a pleura não é pulmão, tá? Gânglios podem ser afetados na tuberculose. E geralmente, quando a gente observa a tuberculose ganglionar, geralmente são poucas cadeias afetadas, uma ou duas. Existe uma predileção pelas cadeias superiores, principalmente a cadeia cervical, que costuma ser a mais envolvida. Os gânglios têm tendência a ficar bastante aumentados de tamanho e uma tendência a fistulizar, né? Isso pode acontecer, a fistulização dos gânglios. E a recuperação do material costuma ser adequada para o diagnóstico da tuberculose ganglionar, principalmente na forma de biópsia do gânglio. Muitas vezes o aspirado não consegue dar o diagnóstico, tá? Esses quadros, tanto a tuberculose pleural como a ganglionar, são quadros que o diagnóstico ele é mais simples e o quadro ele costuma ser mais frustro. Não é um quadro que sistemicamente nos preocupe tanto assim. Existem outras formas da tuberculose que nos angustiam um pouquinho mais. Por exemplo, a meningite tuberculosa. O acometimento do sistema nervoso central pela tuberculose nos preocupa muito, porque envolve um órgão nobre. A chance de vida evoluir com sequelas é muito grande. O diagnóstico de meningite tuberculosa não é simples.
não é simples de ser dado, principalmente porque a gente tem dificuldade de recuperar o bacilo. Para pensar na meningite tuberculosa, a gente tem que ter, óbvio, uma síndrome meníngia, então o indivíduo tem de ter sinais de irritação meníngia e queixas compatíveis, e uma síndrome infecciosa, tem de estar toxemiado. E no diagnóstico diferencial das meningites, o líquor vai ter um aspecto fundamental. Se o indivíduo não tiver indícios clínicos e laboratoriais na análise do líquor de infecção viral ou bacteriana, a gente começa a considerar outros agentes, como por exemplo tuberculose, fungo, né? Principalmente dependendo de quem é o indivíduo. Se for um indivíduo imunodeprimido, mais ainda se pensa na meningite tuberculosa. E nesse contexto, depois de afastar as infecções viral ou bacteriana, se a gente encontrar um líquor com linfocitose, geralmente não é uma linfocitose tão exuberante, o indivíduo não tem tanta pleocitose, não tem tanta célula no líquido, mas geralmente tem um predomínio de linfócitos, elevação de proteínas num quadro mais arrastado, a gente vai considerar essa possibilidade. É muito difícil, a gente não vai conseguir biopsiar esse material. Então, como não dá para biopsiar para buscar granuloma, a gente vai ter que lançar mão de dados clínicos e de pequenos indícios na investigação complementar para pensar na meningite tuberculosa. E quem pode nos ajudar nesse contexto é a adenosina deaminase. O problema é que aqui no líquor, ela tem um rendimento pior que no líquido pleural. Se no líquido pleural já não é essa maravilha toda, no líquor é pior ainda. Então a adenosina deaminase nem sempre vai ser um parâmetro que a gente pode confiar tanto. O fato é que, diante de um paciente com suspeita de meningite tuberculosa, na dúvida diagnóstica tuberculose e fungo, não chegou a definir se trata de infecção fúngica, a gente acaba tratando empiricamente. O tratamento empírico da tuberculose, hoje em dia, ele é muito pouco comum. A gente sempre busca definir o diagnóstico. Mas na meningite tuberculose isso é aceito. A gente não pode retardar o início do tratamento para esses pacientes. Tá? Então essa é uma situação que nos preocupa muito pela gravidade do caso. Outra situação que também nos preocupa um pouquinho, porque não é fácil pensar no diagnóstico, é a tuberculose geniturinária, que é comum e a gente muitas vezes deixa passar, porque o relato é assim: doutor, eu não sei o que eu faço. Eu estou tendo uma infecção urinária atrás da outra. Quase todo mês eu tenho infecção de urina. Arde um pouquinho, eu faço o exame, diz que é infecção, eu trato. Aí a primeira coisa a fazer nesses casos é, peraí, infecção urinária todo mês, traga os exames para eu dar uma olhadinha. E aí quando o paciente traz os exames antigos, o que a gente vai encontrar é que ele tem leucocitúria no sedimento urinário, mas a cultura é sempre negativa. Essa informação clínica de infecções que não eram infecções, na verdade, porque a cultura era negativa, tende a nos fazer pensar obrigatoriamente na possibilidade de tuberculose geniturinária. Os exames de imagem podem ajudar, existe uma série de manifestações, como dilatação calicial, ou às vezes cavitação no parênquima renal, que podem sugerir a presença de tuberculose geniturinária, mas nada vai ser mais relevante do que encontrar esse dado clínico, de piúria estéril. Tem leucocitúria, mas nunca tem bactéria identificada, não era infecção coisa alguma. Sabe como é que a gente dá o diagnóstico de tuberculose geniturinária? Não é com baciloscopia na urina, não. Porque se a gente pedir baciloscopia na urina, a gente pode identificar micobactérias saprófitas, que está assim na urina. Para dar o diagnóstico de tuberculose geniturinária, a gente precisa de cultura. Sem cultura, nós não somos nada na tuberculose geniturinária. Tá? Então, é a cultura que pode conseguir definir esse diagnóstico. Mas o passo fundamental é suspeitar. Tem que suspeitar para buscar o diagnóstico. Tudo bem? E uma terceira situação que também nos angustia na tuberculose extrapulmonar é a tuberculose osteoarticular, o famoso mal de Pote. Né? Apesar de poder se manifestar de outras formas, envolvendo outros ossos, o que nos preocupa mesmo é o mal de Pote, que é a tuberculose da coluna vertebral, geralmente afetando o segmento dorsal, a coluna torácica baixa ou o segmento mais superior da coluna lombar, e que muitas das vezes pode se manifestar de uma forma extremamente desagradável, com paraplegia aguda. Os indivíduos podem ter um encunhamento vertebral tão pronunciado e repentino que acaba evoluindo um comprometimento medular e com uma paraplegia que vai ser irreversível. Né? Esse quadro ele é tão preocupante em termos de debilidade funcional que quando a gente suspeita da tuberculose
da coluna vertebral, a recomendação é começar a tratar de imediato. A gente não espera a evolução clínica do paciente, afasta, claro, outras possibilidades, como por exemplo neoplasia metastática, mas já considera fortemente, dependendo do que os exames complementares mostrarem do local da coluna vertebral que esteja sendo afetado, fortemente a possibilidade de fazer o tratamento. E por que isso? Porque para dar o diagnóstico definitivo, a gente tem que biopsiar a vértebra. E é muito difícil fazer isso. Né? Não é simples fazer esse procedimento, tem riscos também. Então, dependendo do que o exame de imagem mostrar, o tratamento, se o exame de imagem for compatível com tuberculose osteoarticular, o tratamento estará indicado. Às vezes, esses pacientes eles podem evoluir com a formação de uma coleção de pus em volta da coluna e gera um aspecto fusiforme na coluna, parece uma bola de futebol americano. Né? É o chamado abscesso paravertebral. Às vezes, esse abscesso pode, olha que interessante, atingir o espaço pleural, forma uma coleção de líquido em volta da coluna e que drena para o espaço pleural. E o paciente tem o abscesso em volta da coluna e derrame pleural associado, que às vezes pode até facilitar para dar o diagnóstico. Mas, infelizmente, quando a gente acessa esse líquido desse abscesso, geralmente tem pouco bacilo. Por quê? Já discutimos. Porque a tuberculose extrapulmonar geralmente tem pouco bacilo. Tá? Então, nessas situações de tuberculose extrapulmonar, muitas vezes a gente faz o tratamento empírico, que é uma situação que a gente pouco faz para o pulmão. Porque no pulmão a gente tem mais facilidade de dar o diagnóstico porque a doença é multibacilar. Tudo bem? Então, esses são alguns aspectos da tuberculose extrapulmonar que são importantes que a gente pontue, porque são pontos frequentes abordados em prova e que a gente não pode perder de vista. Tudo bem? Mas a ideia nessa nossa discussão até dos próximos minutos é discutir um pouquinho mais sobre o tratamento da tuberculose. Coisa simples, na verdade. Mas é importante a gente ter uma ressalva e uma atenção. Né? O tratamento da tuberculose ele sofreu mudanças com o passar do tempo. A gente começou a ter os fármacos para o tratamento que a gente tem hoje à disposição, rifampicina e isoniazida, a partir de 1974, que os dois fármacos estavam disponíveis. Né? Por 20 e 30 anos, a gente teve um esquema padrão utilizado rotineiramente e que foi modificado recentemente. Essa questão, por exemplo, que é de 2007, ela foi feita numa época em que a gente usava um tratamento um pouquinho diferente do que a gente usa hoje. Então vocês vão encontrar muito isso, muito cuidado. Né? Questões de 2009 para trás, o esquema de tratamento para tuberculose era diferente do que a gente tem hoje. Então se pegarem as questões do material, vocês vão encontrar essa diferença. Né? Questões com uma resposta antiga e que agora a resposta é um pouquinho diferente. Então essa daqui que falava, homem de 35 anos, com quadro clínico e radiológico muito sugestivo de tuberculose e 3 exames de escarro negativos para BAR, qual é a conduta? A gente sempre tenta, num paciente que tenha tuberculose pulmonar, definir o diagnóstico com a baciloscopia. A gente sempre tenta isso, né? A ideia sempre vai ser essa. No entanto, essa questão, ela dá para a gente uma informação muito relevante. Ele está dizendo, olha, o diagnóstico é muito sugestivo. Ora, bola, se é muito sugestivo, então vamos tratar. Né? A gente vai sempre buscar definir o diagnóstico. Mas se está muito sugestivo e o escarro está negativo, a gente vai tratar e acompanha clinicamente o paciente. Tá? Já que o quadro foi tão sugestivo assim. Então a ideia é que a resposta certa da questão era iniciar o tratamento, mas aqui com o esquema ainda da época, que era chamado esquema 1, que era o esquema com isoniazida, rifampicina e pirazinamida, um esquema que foi ajustado para a nossa realidade atual. Tá? Então esse esquema valia até o ano de 2009, quando o esquema foi modificado, e foi modificado com 2 objetivos. Um, porque se começou a observar um aumento da resistência à isoniazida e à rifampicina, com estatísticas nacionais, e outro fato era para simplificar a tomada do remédio. Né? O esquema foi modificado, nessa época o paciente tomava vários comprimidos por dia, e foi simplificado para que todos os remédios ficassem dentro de um comprimido, ele tomava vários, mas só de um tipo de remédio. Não tinham várias cápsulas diferentes, de tamanho diferente, enfim. A ideia foi simplificar um pouquinho o tratamento. Tá? Então na questão ele dizia também que não havia necessidade de tratar, claro que há. É muito sugestivo, tem que tratar. Na letra B, aguardar a cultura pode demorar 2 meses. Não dá para aguardar. Na verdade, é tratar o paciente e a gente pede a cultura, óbvio, né? Porque o escarro veio negativo. Lá na frente a gente vai receber o resultado da cultura. Dependendo de como o paciente esteja e do resultado da cultura, a gente pode rever o tratamento. Mas a ideia é começar a tratar e esperar o resultado da cultura. Letra D.
Descartar o diagnóstico de tuberculose? Jamais, não está muito sugestivo, né? Então vamos continuar pensando na tuberculose. Pode ser outra doença? Pode, mas aqui eu vou começar o tratamento. E a letra E, iniciar o tratamento. Aí ele dava um outro esquema, que não era o correto na época, e acompanhamento do paciente bimensal não. Esse paciente tem que ser acompanhado mensalmente, ou até com um período menor do que isso, tá bom? Então o esquema foi modificado. Nós não usamos mais o esquema 1, 2, 3, como era antigamente, né? Hoje o tratamento é o seguinte: todo paciente com tuberculose é submetido ao chamado esquema básico para tuberculose. E o esquema básico é o seguinte: o indivíduo usa 2 meses no tratamento intensivo, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, são 4 fármacos. E a ideia de dar 4 fármacos é porque cada um deles age em uma população bacilar diferente, age mais bem na parede da cavidade, ou age no interior da cavidade, enfim. E para diminuir a chance de resistência, né? O etambutol ajuda muito nisso, a diminuir a evolução do paciente com resistência. E depois uma fase de consolidação do tratamento, em que o paciente usa rifampicina e isoniazida por 4 meses. Então essa é a proposta do tratamento para todo paciente com tuberculose. Tem algumas exceções, mas esse é o tratamento padrão que nós vamos usar para todos os indivíduos. Olha essa questão. Questão de 2006, quando era o tratamento antigo, né? Mas é uma questão que ela também tinha a resposta correta para os dias de hoje. Por isso que ela ganhou um asteriscozinho ali, né? Ela é de 2006, mas a gente vai responder como se nós estivéssemos em 2015 mesmo. Qual é o esquema terapêutico mais indicado para pacientes com tuberculose pulmonar com AIDS? Ora, acabamos de discutir. Todo paciente com tuberculose vai ser submetido ao tratamento com esquema básico. Essa é a ideia. E qual é o esquema básico? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses e rifampicina e isoniazida por 4 meses. Esse é o esquema atual. Na época, em 2006, a resposta era outra. A resposta era a letra B, mas hoje não. Hoje a resposta seria a letra C. Então esse é o esquema padrão. E o legal dessa questão é que ela ensina para a gente também que eu posso brincar com o enunciado dela, que a resposta continua sendo a mesma. Eu posso brincar mesmo. Olha só, se eu mudar aqui para paciente sem AIDS, a resposta é a mesma. Esquema básico para tuberculose. Dá para brincar mais ainda. E no paciente idoso, é a mesma coisa, esquema básico. E mais, na gestante. E gestante deve ser diferente, não é não. Resposta continua sendo a letra C. Esquema básico para tuberculose. Ah, já sei. Se o indivíduo tiver recidiva da tuberculose, ou seja, teve tuberculose hoje, daí a 2 anos tem de novo, muda coisa alguma. Esquema básico. Ah, mas eu li uma vez, ou eu vi há uns anos atrás, eu também estudei isso e o recidiva era diferente, era no esquema antigo, hoje não. Paciente que tem recidiva vai tratar com o esquema básico para tuberculose. Ah, e se o paciente abandonar o tratamento? Quando ele voltar a tratar, vai usar também o esquema básico para tuberculose. Tudo é esquema básico. Ah, e se for tuberculose pleural? Também esquema básico. Se for tuberculose ganglionar, cara, tuberculose extrapulmonar é igual a esquema básico para tuberculose. É igual. Tá? Então veja que essa é uma regra. Isso é muito uniforme. Agora, como toda regra, tem exceção. E uma delas é essa aqui, ó. A tuberculose meningea, a gente vai usar um tratamento diferente. O tratamento é diferente do esquema básico para tuberculose. Na verdade, é um esquema básico um pouquinho mais intenso. Ao invés de a gente usar um tratamento por 6 meses, a gente vai prolongar um pouquinho o tratamento de manutenção por mais 2 meses, por mais 3 meses, perdão, e o tratamento total vai dar 9 meses de evolução. E tem mais um detalhe. Nesses pacientes, considerando o risco de sequelas neurológicas, que o quadro inflamatório é muito intenso desses indivíduos, a gente vai utilizar corticoide, com a ideia de diminuir um pouco a resposta inflamatória. Ai, mas o corticoide não pode inibir a resposta celular e por isso o paciente piorar da tuberculose? Até poderia, mas com doses muito elevadas, o que não é verdade para esses indivíduos, né? E esses indivíduos já foram estudados e se viu que usar corticoide melhora a evolução deles e não aumenta o risco de descontrole da doença. O que não pode é usar o corticoide isolado sem usar o esquema para tuberculose. Aí a chance de vida evoluir desfavoravelmente é muito grande. Tá? Então, tuberculose meningea é exceção à regra. É um grupo de pacientes em que a gente vai começar a dar remédio diferente. Vai começar o tratamento muito parecido, mas o esquema terapêutico, a ideia é diferente. Então, a gente vai prolongar um pouquinho mais o tempo de tratamento. Tá?
Outro ponto que é um pouquinho diferente nessa ideia é naqueles pacientes que têm resistência a algum dos fármacos. Todo indivíduo que tenha falência terapêutica ou que a gente encontrar resistência, a ideia é tratar diferente. Isso é fato, né? A gente não vai poder usar um tratamento para o indivíduo que tenha resistência, um tratamento igual aos demais, né? Na tuberculose, a gente geralmente se preocupa muito com a resistência quando o indivíduo tem resistência chamada multiresistência aos fármacos. Multiresistência significa ter resistência à rifampicina e isoniazida. Isso é um indivíduo multiresistente, né? Às vezes, ter a resistência isolada ou à rifampicina só ou à isoniazida não faz a gente mudar de ideia de tratamento, não. Às vezes a gente até mantém, olha só, o paciente tem resistência só à rifampicina ou só à isoniazida, a gente pode, ainda assim, manter o tratamento padrão. E sabe por que isso? Porque não existe remédio melhor para tratar a tuberculose. Não existe associação melhor de fármacos do que rifampicina e isoniazida. Rifampicina e isoniazida é tudo o que há para o tratamento de tuberculose. Não existe remédio melhor para esses indivíduos. Então, às vezes, mesmo que a gente identifique uma resistência in vitro, isolada à rifampicina ou isolada à isoniazida, a gente pode considerar insistir no tratamento e observar a resposta clínica do paciente. Às vezes pode até prolongar o tratamento, mas evita tirar o fármaco. Agora é diferente se tiver resistência aos dois medicamentos. Nessa situação a gente vai considerar esse esquema. A grande mensagem desse esquema, que a gente não pode perder de vista para não cometer equívocos, é que esse esquema é péssimo. Esse esquema é muito ruim. Não é porque está usando um monte de remédio, não é porque o paciente vai usar remédio injetável, como a streptomicina, né, que vai matar mais o bicho. Não, não é. Esse esquema, ele não tem rifampicina e isoniazida, que, pelo amor de Deus, são os fármacos mais importantes para o controle da tuberculose. Isso daqui é porque a gente não tem outra opção. Como não tem outra opção, tem que dar esse monte de remédio. É tão ruim esse esquema que o paciente trata por 18 meses. De tão ruim que ele é. Se fosse bom, dava para dar em uma semana. Tá? Então, muita atenção. Porque no dia a dia a gente vê muita situação assim. Olha, tem um paciente na UTI que tem tuberculose. Ele está tratando há 2 meses, mas ainda não melhorou. Eu acho que eu vou dar o esquema para tuberculose resistente. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça. Que esse esquema é pior. Ah, mas e se for resistência? Se for, a gente tem que comprovar que tem a resistência. Não pode mudar, porque às vezes, mesmo tendo resistência, é melhor insistir com a rifampicina e isoniazida. Então, quando que a gente pensa em usar esse esquema? Quando a resistência for documentada. E a gente vai pensar nisso no paciente que não melhora. O paciente não está melhorando, está evoluindo com critérios de falência terapêutica, aí sim, eu peço a cultura, e se a cultura mostrar que o bacilo existe, que tem resistência ao bacilo, a gente vai considerar esse esquema. Quando que se pensa que o indivíduo tem falência? Quando chegou no fim do tratamento, tem bacilo ainda no escarro. Tem que ter a cultura. Não é porque tem bacilo que eu vou começar a dar. Pode ser só esqueleto de bacilo, só resto de bacilo. Então, se tiver positivo no fim, tem que pedir a cultura. Dependendo do resultado dela, eu vou dar esse esquema. Baciloscopia 2 cruzes no 4º mês. Olha só, está muito positiva. Ou então, o paciente que negativou e depois positivou a baciloscopia. Nesses casos, eu vou pedir a cultura com antibiograma. Se mostrar que tem bacilo e que é resistente à rifampicina e isoniazida, troca o esquema. Ah, e se tiver bacilo e não for resistente, não vai trocar. Poxa, mas não está melhorando, mas não troca. Deve ser falta de adesão ao tratamento. Ou é uma resposta mais tardia. Mantenha, pelo amor de Deus. Porque rifampicina e isoniazida é tudo o que há para o tratamento da tuberculose. A gente só usa esse esquema péssimo se a baciloscopia, se a cultura vier positiva e o teste de sensibilidade mostrar resistência. Se não, esqueça. Esqueça. Tá bom? Então, muito cuidado com essa tendência que a gente tem de achar que isso aqui é melhor. Não é melhor coisa alguma. De jeito nenhum. Tá certo? Então, sempre analisar o perfil de sensibilidade desses indivíduos. Então, essa é a ideia do Ministério da Saúde. Esses são os esquemas propostos para o tratamento de uma forma geral. Obviamente que a gente tem
alternativas, né? Se o paciente tiver intolerância a um fármaco, a gente pode substituir por outro. Dependendo do perfil de sensibilidade, a gente pode trocar um por outro no esquema de multiresistência. Então tem várias alternativas, mas esse é o esqueminha padrão. Essa é a proposta do Ministério da Saúde. O paciente inicia o tratamento da tuberculose é sempre feito no posto de saúde, no Programa Nacional de Controle da Tuberculose, através da estratégia DOTS, do tratamento diretamente observado. Alguns pacientes, o agente de saúde vai ver o paciente tomando remédio em casa, pelo menos 3 vezes por semana. Esses pacientes são acompanhados mensalmente nas unidades de saúde, com avaliação clínica e baciloscopia, se tiver ainda escarrando. Tá? Para todos os pacientes é oferecida a testagem anti-HIV por orientação do Ministério da Saúde. Então, tudo da tuberculose é feito em nível de atenção básica. O paciente não vai tratar em nível hospitalar, a não sei que tem indicação clínica para isso, ou no consultório. O paciente tem que fazer parte do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. É assim que a gente vai conseguir colocar a doença na palma da mão. Tá? E toda a dificuldade que a gente tem tido hoje em dia é desse tratamento descentralizado da tuberculose. A atenção a mais em relação a esse esquema, o que muda um pouquinho é na criança. Na criança a gente não usa etambutol. Isso é diferente no tratamento da tuberculose padrão. Por que a gente não usa etambutol na criança? Basicamente porque o principal efeito adverso do etambutol é a neurite óptica. E a criança pode não referir que está com dificuldade para enxergar. Então, por conta disso, por temer a neurite óptica na criança, o etambutol rotineiramente não é utilizado nessa população. No adulto não, a gente usa sem temor. Tá? Por falar em efeitos adversos, infelizmente eles costumam acontecer no tratamento da tuberculose porque são muitos fármacos, né? Então a chance do indivíduo ter um efeito indesejável não é irrelevante. Felizmente, os efeitos adversos são muito tênues. O principal deles é a intolerância gástrica. O paciente pode ter queixas variáveis de síndrome dispéptica, né? Mas geralmente para remediar esse efeito é muito simples. É só pedir para o paciente tomar um remédio depois do café da manhã. Geralmente eles são recomendados para tomar antes do café, né? A dose habitual é de 4 comprimidos pela manhã, isso depende do peso, indivíduos com mais de 50 quilos a dose é de 4 comprimidos. E se o paciente tiver intolerância, a recomendação é simples, tome depois do café da manhã. Não melhorou, a gente vai tentar controlar a síndrome dispéptica com fármaco. É essa a ideia, não é tirar o remédio. Vou dar inibidor de bomba, antihistamínico, enfim, a ideia é controlar a síndrome dispéptica. Tá? Vou fazer de tudo para ter esse controle. A mesma coisa vale para reação alérgica. Reação alérgica aos remédios da tuberculose, eu vou tentar a todo custo controlar a reação alérgica, desde que não seja grave, claro. Né? Mas um quadro de prurido frouxo, tentar controlar com antihistamínico. Tudo bem? Isso aqui preocupa muito pouco com a maioria das reações adversas. Agora tem uma que preocupa muito, que é a toxicidade hepática. Toxicidade hepática vai nos angustiar no dia a dia. Né? Sempre que o indivíduo desenvolver estigmas de toxicidade hepática, a gente tem de estar preparado para fazer uma abordagem bem individualizada. De uma forma geral, os efeitos tóxicos do esquema de tuberculose, independente do fenômeno adverso, eles têm muita relação com quem é o indivíduo. Geralmente as condições que deixam o indivíduo mais debilitado, né, podem aumentar o risco de efeito adverso. Por exemplo, o indivíduo com baixo peso, se a gente usar dose excessiva de remédio para o indivíduo magrinho, a chance de ter efeito adverso é grande. Indivíduo desnutrido, o indivíduo que tem alguma comorbidade já instalada, o indivíduo que tem infecção pelo HIV, porque usa uma série de outros medicamentos e a interação medicamentosa é maior, o indivíduo alcoolista, que pode ter uma metabolização deficiente do fármaco. Então são situações que aumentam o risco de efeito adverso por interferir nas propriedades farmacodinâmicas desses medicamentos. Tá? Não é diferente na hepatotoxicidade. O fator que mais se associa ao risco de lesão hepática é a gente usar a dose excessiva de remédio, é não pesar o paciente antes de começar a tratar. Dependendo do peso, a gente vai dar mais ou menos remédio. Tá? O marco são 50 quilos, mais de 50 quilos é 4. Menos, dependendo do peso, a gente vai dar 3 ou 2 comprimidos por dia. Tudo bem? A ideia é a seguinte: o paciente evoluiu com icterícia ou tem uma síndrome dispéptica descontrolada, tem que avaliar transaminases. Se tiverem acima de 2 vezes o limite superior de normalidade, pode ser lesão hepática pelo remédio. Tá? Então 2 vezes é um marco para a gente, né? Para alguns autores até 3 vezes, né? Porque alguns indivíduos podem evoluir
na fase inicial do tratamento com uma elevação transitória de transaminases, mas que dificilmente passa 2 vezes o limite de normalidade. Passou, tem que suspender o remédio. E aí a gente suspende, espera o indivíduo melhorar clinicamente e as transaminases reduzirem, e assim que elas reduzirem, a gente vai reintroduzir os fármacos. Tá? E a reintrodução dos fármacos, ela vai respeitar uma ordem, de acordo com o potencial de hepatotoxicidade de cada um deles. Os fármacos menos hepatotóxicos são rifampicina e etambutol. Então a gente começa rifampicina e etambutol e acompanha o indivíduo, né? E vê o que vai acontecer com as transaminases. Elevaram ou não? Não elevaram. Aí a gente vai dar o outro remédio. Atenção! Não para de dar esse, não. A gente vai associar a isoniazida. Dia desse eu recebi uma paciente que tinha usado rifampicina e etambutol, aí suspendeu a rifampicina e etambutol, e aí começou a usar a isoniazida, acompanhou, depois suspendeu. Não é assim. A gente vai dando, associando os remédios. Então, primeiro o rifampicina e etambutol, depois a isoniazida, espera um período de 5 dias. Transaminases não mudaram, não. Aí a gente dá a pirazinamida. Então essa é a sequência de reinício dos fármacos, considerando o potencial de lesão hepática de cada um deles. Se a gente identificar um desses como causador da hepatotoxicidade, ele vai ser substituído por um outro fármaco conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Tá certo? Então a recomendação vai ser sempre essa: suspender e reintroduzir passo a passo. Se o indivíduo tiver doença hepática crônica, com elevação de transaminases, nessa situação a gente pode já começar o tratamento com um esquema alternativo. Tá? E aí a gente vai evitar usar isoniazida e pirazinamida nesses esquemas, tudo bem? Toda vez que a gente não usa rifampicina ou isoniazida, o tempo de tratamento ele naturalmente é mais prolongado. A gente vai esticar mais o tratamento da tuberculose. Por quê? Porque são os fármacos mais importantes para tratar. Por isso que a gente consegue usar menos tempo. Se a gente não estiver usando rifampicina e isoniazida, a ideia vai ser prolongar o tratamento do paciente. Tudo bem? Hepatotoxicidade é um fenômeno que nos preocupa, mas existe uma série de fenômenos adversos. E cada fármaco tem os seus. Por exemplo, a isoniazida, um efeito adverso clássico é neuropatia periférica. Né? Os indivíduos podem ter reação lupus simile, lupus induzido por droga, né? Com anticorpo antistona positivo. A rifampicina, os pacientes podem ter uma síndrome gripal, geralmente um quadro frustro, mas um pouco prolongado. A pirazinamida pode complicar com hiperuricemia. A streptomicina, que era muito usada no passado, complica com autotoxicidade. Tem muita gente que tratou tuberculose na década de 1940, 1950, quando a gente não tinha ainda rifampicina e isoniazida, e que usou streptomicina e que evoluiu com surdez. Né? Isso era muito comum antigamente. Tá? E o etambutol, que também é conhecido como etambutolho, muito frequentemente causa alterações visuais, né? E é um fato até que justifica ele não ser usado ou ser evitado nas crianças, porque a criança não refere a alteração visual e é difícil monitorizar a presença dessas anormalidades. Então cada fármaco tem os seus efeitos adversos e isso costuma aparecer em questões de prova. Né? Questão desse ano: assinale o efeito maior que implica interrupção ou alteração do tratamento passível de associação ao uso do etambutolho no tratamento da tuberculose. É etambutolho porque o efeito que preocupa é a neurite óptica, né? O que limita o uso nas crianças, por sinal. Então esse é o efeito adverso mais comum e a prova gosta de perguntar essas coisas na tuberculose. Olha a outra aqui, ó. Prova da Fundação Carlos Chagas, prova do Einstein. Prova que, a instituição que faz várias provas e as provas são muito parecidas. Homem de 40 anos com história de alcoolismo, queixa-se de adormecimento em extremidades inferiores e dificuldade para caminhar. Ora, neuropatia periférica pelo alcoolismo. O exame revela parestesias em membros inferiores e marcha atáxica. Está em tratamento de tuberculose pulmonar há 4 semanas, com isoniazida. Opa! Está tratando tuberculose. Pode ser que tenha um componente mesmo do alcoolismo para a neuropatia periférica, mas ele está usando isoniazida, que um dos efeitos adversos mais emblemáticos é a neuropatia periférica. Né? Qual é a melhor conduta? Essa pergunta é muito interessante, porque a conduta para esse paciente não é tirar o remédio. A neuropatia periférica associada à isoniazida responde muito bem à piridoxina. Então a ideia no tratamento desses pacientes é ofertar piridoxina, e geralmente em doses altas. Uma questão um tanto peculiar, mas mostra como a prova gosta de abordar os efeitos adversos relacionados aos tuberculostáticos. Outra questão: homem, 52 anos, questão desse ano, Unicamp, alcoólatra, em tratamento de tuberculose pulmonar com esquema básico há 3 semanas, tem náuseas, vômitos e anorexia.
No alcoolista, assim como no hepatopata, desnutrido, baixo peso, o risco de efeito adverso de fármaco é maior, por conta de alterações farmacodinâmicas induzidas pelo estado de base do indivíduo. No exame físico está desidratado, desnutrido, abdômen escavado, flácido, indolor, restante do exame físico sem alterações, transaminases elevadas, aí 4 vezes, 5 vezes acima do limite de normalidade. Tá? Bilirrubinas totais normais. Tá? O que deve ser feito? Então, é um paciente que evoluiu com hepatotoxicidade, relacionada ao esquema básico da tuberculose. O que a gente vai fazer? Vai tirar o esquema básico da streptomicina e ethambutol? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Rifampicina e isoniazida são fundamentais, é isso que salva o indivíduo. Então a gente vai ter que insistir com esses fármacos, então não dá para só substituir. Então letra A está errada. Letra B, suspender o tratamento, certo, lesão hepática é grave. Né? Suspender o tratamento até que as transaminases estejam 2 vezes o limite da normalidade e reintroduzir droga por droga, começando pela pirazinamida. Não, porque é a mais hepatotóxica, deixa ela por último, Então a gente vai começar com a rifampicina, com ou sem o ethambutol. Suspender o tratamento, a redução dos níveis de transaminases, com reintrodução, 1 por vez, iniciando pela rifampicina, perfeito. E a letra D fala suspender e introduzir levofloxacina e streptomicina, de jeito nenhum. A gente vai sempre insistir, sempre tentar que o indivíduo use rifampicina e isoniazida. Tem que dar essa chance para o indivíduo. É a chance que ele tem de resolver o problema. Tudo bem? Quando se fala de tuberculose, é sempre importante lembrar da infecção pelo HIV. O Ministério da Saúde recomenda que a testagem seja oferecida para todos os pacientes. Antigamente se dizia que o paciente com HIV chegava no consultório com tuberculose. Hoje é o contrário, o paciente com tuberculose chega no consultório com HIV. Então é sempre importante ter essa testagem, né, para a gente fazer um diagnóstico precoce até da infecção pelo HIV. E a gente tem alguns cuidados se a testagem vier positiva. Primeiro é que a rifampicina pode interagir com a terapia antirretroviral. Né? Ela tem interação com os receptores, com os inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos e com os inibidores de protease. Então o esquema tem que ser individualizado. E o fato é que toda vez que o indivíduo for HIV positivo, independente de ter AIDS ou não, o tratamento para o HIV tem de ser iniciado, mas geralmente se espera um período de 30 dias para evitar a síndrome de reconstituição imune. A gente começa a tratar a tuberculose e depois de 1 mês é que começa a tratar o HIV, para evitar que o paciente tenha uma melhora da resposta inflamatória e exacerbe as lesões da tuberculose. Tá? Então a gente começa a tratar depois de uma fase em que a tuberculose, enquanto doença granulomatosa, esteja um pouquinho mais bem controlada. Tudo bem? Então essa é a ideia global em relação ao tratamento da tuberculose. Existem mais peculiaridades, mas que não são tão abordadas em provas e são assuntos mais que a gente incorpora mais com a leitura diária. Né? E o PPD? O PPD faltou tanto nessa discussão, a gente vê tanto no dia a dia. Discutimos na aula anterior que ele não serve para o diagnóstico de tuberculose. Pode ajudar um pouquinho na criança, mas no adulto não serve. Em que situação que vale a pena? Ele é importante sim, mas ele é importante apenas na avaliação de contatos. Apenas na avaliação de contatos e de outras situações é que a gente considera a possibilidade de tuberculose latente. Antigamente era chamada quimioprofilaxia. Aqui o PPD é importante. Ele é importante para mostrar se o indivíduo teve ou não teve contato com o bacilo da tuberculose. Tirando essa situação, ele tem muito pouca relevância no dia a dia. Tudo bem? Então, para isso ele vale. E o que a gente vai fazer? Né? Por exemplo, o indivíduo que a gente chega à conclusão que precisa tratar a tuberculose latente, vai usar a isoniazida por 6 meses. Se tiver reação alérgica, pode usar a rifampicina também, né? Por um período de 4 a 6 meses, mas a recomendação universal é se usar a isoniazida. E a gente vai fazer isso em indivíduos que têm um risco elevado de desenvolver a doença. Não é todo mundo que a gente vai sair fazendo PPD pela rua para ver se vai ter indicação de fazer quimioprofilaxia ou não. O tratamento da tuberculose latente. Ela pode ser feita de forma primária ou secundária. Primária é para aqueles que não tiveram contato ainda com bacilo, a gente está com medo de ter. É o que a gente faz no recém-nascido, né, que aparece na prova de pediatria. Então a mãe é bacilífera, a criancinha nasceu, ela vai usar a isoniazida por 3 meses, e depois desses 3 meses ela faz um PPD. Se o PPD for não reator, significa que ela não teve contato com o bacilo. Aí a gente vacina a criança. Se o PPD for reator, aí a criança vai usar a isoniazida por mais 3 meses. Isso vale para a pediatria. De uma forma geral, o que é mais importante para a gente é a profilaxia secundária, principalmente na avaliação de contatos ou de pacientes que têm um risco elevado de desenvolver a doença, como por exemplo profissionais de saúde.
Nessa situação, a gente vai fazer o PPD dependendo do grupo de risco do paciente. E aí o Ministério da Saúde dá diversas orientações. Existem pacientes que têm um risco maior de desenvolver a tuberculose, né? Por exemplo, os indivíduos que tenham silicose. Se os indivíduos com silicose tiverem um PPD maior que ou igual a 10 milímetros, eles têm indicação de quimioprofilaxia. O indivíduo que tem neoplasia, como neoplasia de cabeça e pescoço, a mesma coisa. Para a população geral, por exemplo, os contatos adultos e adolescentes de indivíduos com tuberculose, se tiverem um PPD maior ou igual a 5 milímetros, também está indicada a profilaxia. Um ponto que é muito específico nessa tabelinha, e que eu vou destacar porque às vezes prescinde do PPD, são os pacientes com HIV/AIDS. HIV/AIDS é um pouquinho diferente. Nessa população, se o indivíduo tiver uma história, um PPD maior ou igual a 5 milímetros, agora ou anterior, ele fala, doutor, eu descobri que eu tenho AIDS agora, mas eu fiz um PPD há uns 10 anos atrás que estava assim, né? A gente pode considerar quimioprofilaxia para esse indivíduo. Além disso, mesmo sem o PPD, a gente pode fazer quimioprofilaxia. Por exemplo, se o indivíduo tiver alguma imagem compatível com cicatriz radiológica de tuberculose. Tem uma imagem que parece sequela, mas ele disse que nunca tratou, nunca teve tuberculose. Nesses casos, a gente faz a profilaxia. E se ele for comunicante domiciliar? Tem alguém na casa dele que teve um diagnóstico de tuberculose. É comunicante, não precisa nem fazer o PPD. Essa é a exceção à regra. É a população em que, mesmo sem o PPD, a gente indica quimioprofilaxia, o tratamento da tuberculose latente com isoniazida. Muita atenção, isso já foi questão de prova. Tudo bem? Existem populações de risco menor, por exemplo, paciente com diabetes mellitus, se tiver um PPD maior ou igual a 10 milímetros, também se considera, né? E tudo isso respeita essa estratificação de risco que o Ministério faz, né? Para a prova, a maior atenção que a gente tem de ter é em relação aos pacientes com HIV, de fato, né? Porque muitas vezes a gente vai abrir mão de ter o PPD nesses indivíduos. E também para pacientes que têm um risco muito elevado, como os pacientes portadores de silicose. Nessas situações a gente tem que ter uma atenção maior. E claro, não precisa falar dos comunicantes domiciliares sadios, né? Esses vão ser sempre um foco especial da atenção, porque são os indivíduos que representam a meta principal do tratamento de tuberculose latente. São os comunicantes domiciliares. Identifiquei um caso de tuberculose, todo mundo da casa tem que vir. Se os indivíduos tiverem sintomas, se tiver manifestação clínica de tuberculose, o indivíduo vai ter, é obrigatório que o indivíduo faça exames para diagnosticar a tuberculose. Tem que ter exame de imagem e escarro. Se o indivíduo for assintomático, a ideia vai ser avaliar a resposta ao teste tuberculínico, né? Essa é a ideia se o indivíduo não tiver queixa. E o que a gente vai fazer? O indivíduo chegou da família do paciente do caso índice, fez um PPD, o PPD foi maior ou igual a 5 milímetros, não tem história não. Tem que tratar com tuberculose latente. Tem que usar isoniazida. Tá? Se for comunicante mesmo. Eu fui lá, fiz uma visita. Não vale. Tem que morar no mesmo domicílio. É contato prolongado. Tá? Se o indivíduo tiver nessa avaliação um PPD menor do que 5 milímetros, a gente não dá alta ainda. Atenção. A gente não vai dar alta para ele. Se o PPD for menor do que 5 milímetros, pode ser que o indivíduo não tenha ainda criado a resposta celular que faz o PPD ficar positivo. Olha só a situação. Ele está lá na casa dele, convivendo com alguém que estava tossindo há algumas semanas e que agora descobriu que teve tuberculose. Nesse período, ele vivendo com aquele indivíduo que teve tuberculose, um belo dia inalou o bacilo. O bacilo chegou no pulmão e está naquela fase inicial de namoro com o pulmão do indivíduo, né? Está namorando e não existe ainda resposta celular, ela demora um pouquinho. Aí um belo dia aquele cara que estava tossindo descobre que tem tuberculose, chega em casa e fala, caramba, você não vai acreditar, eu estou com tuberculose. É mesmo, se ferrou, mas você também vai ter que ir lá no posto, porque pode ser que você também esteja. Quando ele chega no posto para fazer o PPD, ele está nessa fase de namoro ainda com o bacilo da tuberculose. Ele ainda não tem a resposta específica para o bacilo. Ele vai fazer o PPD, mas a resposta celular é nula. Ele não conhece aquele extrato que está sendo injetado na pele. Então, a resposta do PPD pode vir negativa nessa fase inicial. O que a gente faz? Espera um tempinho a mais.
um período que vai de 4 a 8 semanas, né? É um período que a gente aguarda para ver se o indivíduo desenvolve a resposta celular e repete o PPD. Se ele aumentar muito, se aumentar mais do que 10 milímetros, significa que o indivíduo teve soroconversão, significa que ele criou a resposta específica. Aí a gente vai fazer o tratamento da tuberculose latente. Ah, Fabrício, mas e se aumentar só 3 milímetros, 2? Aí não. Porque pode ser que seja só uma resposta até aquele PPD que o indivíduo fez antes, né? Ele conheceu o PPD, aquele extrato que foi aplicado, quando a gente aplicar de novo a resposta vai ser um pouquinho maior. A gente só vai conseguir considerar a conversão se o aumento for bem pronunciado. E aí tem que tratar a tuberculose latente com isoniazida. Tá certo? Então, muita atenção para essa situação. Depois desse contato inicial, tem que ser repetido se for negativo inicialmente, porque o indivíduo pode não ter tido ainda tempo para desenvolver a imunidade celular. Tudo bem? Lembrando que, nesse período em que a gente não tratar o indivíduo com isoniazida, o risco dele adoecer é pequeno, porque aquele cara que mora com ele, aquela pessoa da casa, já está tratando tuberculose. E depois que a pessoa começa a tratar a tuberculose, geralmente em uma semana já deixa de eliminar os bacilos, né? A maioria dos indivíduos com uma semana já não elimina. Com 15 dias praticamente ninguém elimina bacilo. Então, se for para o indivíduo, o comunicante, desenvolver a doença ou se infectar, isso já aconteceu. Não vão ser aqueles dias a mais que vão fazer com que ele acabe se infectando e desenvolvendo a doença. Tá? Isso serve, inclusive, para a nossa política de isolamento dos pacientes no hospital. No hospital, a gente sempre vai considerar esse período de 7 a 15 dias como indicador de manutenção de isolamento. No dia que o paciente tiver cultura negativa ou deixar de escarrar, ele pode sair do isolamento desde que tenha sido respeitado esse período de 7 dias ou de 15 dias, dependendo da evolução clínica. Tá? Então, geralmente, os pacientes nesse período de 1 a 2 semanas, esse é um período que geralmente costuma evoluir com resolução. Às vezes a baciloscopia está até positiva ainda, mas é só esqueleto de bacilo. A gente faz a cultura no método automatizado e chega à conclusão que não está mais eliminando. Então a gente não precisa se angustiar, se estressar com a possibilidade de que nesse curto período, nesse tempinho aqui que a gente espera de 5 a 8 semanas, o paciente possa, nossa, ele vai se infectar agora, eu vou perder a chance, é melhor dar a isoniazida. Não, a gente não faz isso rotineiramente. Tá? Espere esse tempo para reavaliar o paciente. Fora do Brasil, nos países em que a tuberculose é uma doença menos frequente, por muito tempo se questionou a utilidade do tratamento da tuberculose latente, por medo de reações adversas graves, como hepatite fulminante pela isoniazida. Mas com o tempo se viu que era mais importante prevenir a tuberculose do que ter esse medo, muitas vezes descabido, do tratamento da toxicidade hepática pela isoniazida. Tá? O fato é que, enquanto os pacientes estiverem tratando tuberculose latente, eles tendem a ser avaliados. Se o paciente evoluir com quadro de sepsis ou com icterícia, a gente vai fazer uma avaliação parecida como faz para o paciente que está tratando tuberculose. Tá? Porque é possível que esse efeito adverso surja, e se surgir, a gente não pode deixar passar batido. É uma situação que a gente tem de ter a atenção redobrada. Tudo bem? Então, isso é o que a gente faz no tratamento da tuberculose. Utilizar o esquema básico. Para meningite, o esquema mais prolongado. Tuberculose resistente é o esquema complexo e mais prolongado porque ele é ruim, e a gente só vai utilizar se o paciente tiver resistência mesmo à rifampicina e isoniazida. O paciente é acompanhado mensalmente com baciloscopias, os comunicantes são chamados para avaliar a possibilidade de tuberculose latente. Dependendo do risco do indivíduo, o PPD é mais alto ou baixo que a gente vai considerar, e o tratamento é com isoniazida por 6 meses. Esse é o segredo do sucesso da tuberculose. Tudo bem? Dúvidas vocês podem encaminhar para a área do aluno, que eu respondo imediatamente. E muita atenção com esse tema, que é um tema que aparece muito dentro da pneumologia e outras especialidades clínicas por conta da frequência em que a doença costuma a se manifestar como a tuberculose extrapulmonar. Grande abraço, pessoal.